Há um tempo atrás, relativamente pouco tempo atrás, me veio uma questão, né, uma pergunta a respeito do sofrimento, né, sofrimento humano, tá? E a partir dessa questão, eu comecei a fazer algumas reflexões aqui de maneira informal, tá? E gostaria de compartilhar um pouco com vocês aqui essas reflexões, né? De forma que não é um vídeo, digamos assim, mais prático, né? Em que eu vou, de alguma maneira, apontar aqui direções específicas de como você lida ou como você poderia lidar de uma forma mais produtiva ou mais construtiva com o sofrimento. Não é essa a ideia, não é esse o objetivo do vídeo, tá? O objetivo desse vídeo aqui é justamente provocar algumas reflexões a respeito do sofrimento humano, no sentido de: será que o sofrimento, né, ele torna as pessoas melhor? Né? Essa pergunta é uma pergunta muito geral, né, muito ampla, mas eu vou tentar especificar um pouco mais ela, tá? Num sentido mais objetivo, tá ok? Bem, eu acho que para início de conversa, né, a gente pode pontuar, né, isso é importante pontuar, de que o sofrimento ele é uma condição inerente à vida humana. O que isso significa? Inevitavelmente, você vai se deparar com situações ou condições de sofrimento, tá? E quando eu estou falando aqui sofrimento, tá, gente, eu estou me referindo mais a um sofrimento de natureza psicológica, de natureza emocional, tudo bem? Por que esse sofrimento ele é inerente à condição humana? Desde o nascimento, né, que já é por si só uma condição sofrida, né? Vocês sabem que o bebê, por exemplo, ele já nasce com uma dor, ele já nasce ali com um sofrimento, embora a gente possa fazer uma certa distinção entre sofrimento e dor, né? De modo que as pessoas se referem mais à dor como algo de natureza física e o sofrimento como algo mais de natureza emocional. Mas eu vou utilizar aqui esses dois termos aqui de forma equivalente, né? De forma intercambiável. Tudo bem? Então, desde o nascimento, o bebê, né, a criança, já experimenta um estado de sofrimento ali, certo? Ao longo da vida, né, e do desenvolvimento, a criança e mais tarde o adolescente, mais tarde o adulto, mais tarde o idoso, vão passando por uma série de situações de sofrimento, né? E vocês vão concordar comigo que isso é uma coisa que faz parte da existência humana, né? O sofrimento ele faz parte do estar vivo, tá? Só não sofre quem já faleceu, tudo bem? E aí, uma série de situações de vida vão afetando o indivíduo, né? E isso vai, de alguma maneira, modificando, vamos dizer assim, a estrutura do comportamento. Né? De forma que, quando o sujeito ele passa por uma situação de sofrimento, isso promove uma mudança, uma alteração na estrutura daquele indivíduo. O que eu estou chamando de estrutura do indivíduo? Eu estou chamando de estrutura do indivíduo uma série de comportamentos, né? Crenças, valores, sentimentos, formas de interagir com o mundo, ok?
que vão, de alguma maneira, impactar o próprio ambiente que o indivíduo vive. Certo? Agora, então assim, né, para a gente começar a tentar elaborar uma resposta a essa questão, a gente teria que, de alguma forma, mensurar, ou pelo menos tentar mensurar, o nível de sofrimento que esse indivíduo passou ou está passando. Né? Esse é o primeiro ponto. Tá? O segundo ponto é qual é o tipo, qual é a forma desse sofrimento. Tudo bem? Como assim? O sofrimento ele pode aparecer, ele pode se manifestar de diversas formas. Tá? Quando a gente vai tentar mensurar ou tentar identificar a forma do sofrimento, a gente tem que tentar olhar para a circunstância ou para a condição que está gerando aquele estado de sofrimento. Então, por exemplo, o sofrimento ele pode ganhar a forma, né, da perda de um emprego, por exemplo, da perda de um relacionamento, da perda de um ente querido. Né? Isso pode se manifestar no indivíduo na forma de sintomas depressivos. E aí a gente está falando de uma condição de sofrimento. Né? A gente pode estar falando, ainda em relação à forma do sofrimento, quando o indivíduo ele tem que se deparar com situações sociais, quando ele tem que se expor, quando ele tem que interagir socialmente, quando ele tem que falar em público. E aí a gente está falando de uma configuração, de uma forma de sofrimento diferente. Qual? Ansiedade. Mais especificamente, ansiedade social. Tá ok? Então reparem que o sofrimento ele pode se manifestar de diferentes maneiras. Né? Tanto em relação ao ambiente com o qual o indivíduo está lidando, quanto em relação ao que o indivíduo sente. Tudo bem? Que pode ser ansiedade, pode ser tristeza, depressão, raiva e assim por diante. Tá ok? Então esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, e aí que tá, gente, que me parece o mais fundamental, é a maneira como o indivíduo ele vai lidar com esse estado de sofrimento. Né? E aí disso vai depender a nossa resposta. Quer dizer, o nosso esboço aqui de resposta, né? A nossa hipótese, qual? Se o sofrimento torna as pessoas melhores ou não. Isso vai depender fundamentalmente da maneira como o indivíduo lida, como ele encara o sofrimento emocional, psicológico e até mesmo físico. Né? Por quê? Eu queria colocar aqui um ponto que, até em função das minhas próprias experiências pessoais, experiências profissionais de atendimento clínico e assim por diante, que, assim, o que eu vou falar aqui, gente, eu não estou utilizando aqui nenhum estudo, nenhuma pesquisa específica para fundamentar o que eu estou falando, embora eu esteja me baseando no raciocínio da ACT, que é o modelo terapêutico que eu trabalho. E a ACT, ela discute muito essa questão do sofrimento humano, né, e de como que ele impacta o comportamento e como que o indivíduo lida com o sofrimento humano. Tudo bem? Então, assim, de uma maneira geral, o sofrimento, independente da forma como ele vai se manifestar, ele tende a tornar as pessoas mais sensíveis ao sofrimento alheio. Né? E aí eu estou falando de um comportamento importante
um comportamento que é específico dos seres humanos, que é a empatia, né? Então, a gente pode entender e pode caminhar nesse sentido de que uma pessoa que passa por um estado de sofrimento ou por uma condição de sofrimento significativa, ela vai ter mais condições de ter um comportamento empático em relação ao outro que também passou por uma condição de sofrimento. Tudo bem? Se a pessoa que passou ou está passando por um sofrimento fica mais sensível ao sofrimento alheio, talvez a gente possa esperar que essa pessoa ela desenvolva mais sentimentos de compaixão, mais sentimentos de altruísmo e comportamentos em direção a isso para outra pessoa também. Certo? De modo que o sofrimento, né, gente, ele, com uma parte inerente da condição humana, como eu coloquei aqui no início do vídeo, ele vai afetar as pessoas de formas diferentes. E cada um vai lidar com o sofrimento de uma forma diferente. Tudo bem? Tem pessoas, por exemplo, que elas vão se resignar frente ao sofrimento, né? Elas vão meio que, se a gente puder usar aqui uma metáforazinha simples, né? Elas vão estar dentro do automóvel e vão dar marcha ré diante do sofrimento, né? Tem outras pessoas que vão lidar com o sofrimento até a segunda marcha. Ou seja, elas não vão caminhar muito com o sofrimento, elas não vão evoluir, não vão aprender muito com o sofrimento. Tudo bem? Enquanto que tem outras pessoas que vão até a quinta marcha com o sofrimento. Ou seja, elas vão avançar, elas vão crescer, elas vão evoluir muito com o sofrimento. E isso vai tornar elas uma pessoa melhor. Tudo bem? Então, me parece, gente, que uma pessoa que tem um baixo grau de sofrimento, né, que não passou por muitas situações difíceis, muitas frustrações, ou situações de perda, ou de ansiedade, ou seja lá o que for, não importa a forma do sofrimento, mas me parece que uma pessoa que tem pouca experiência em sofrer, ela talvez, isso aqui é só uma hipótese, tá, gente? Talvez ela tenha uma dificuldade em se colocar no lugar do outro e desenvolver esse comportamento empático, como eu estava colocando. Tá? É lógico que pode ter até o processo inverso, né? A pessoa que passa por um grau de sofrimento muito extremo, ela se tornar fria, se tornar insensível ao sofrimento ali. Isso também pode acontecer, mas a minha hipótese ela tende mais para um processo de empatia em função do sofrimento do indivíduo. Tá? Mas o que eu estou querendo colocar assim, em relação à forma como o indivíduo lida com o sofrimento, é se o indivíduo ele faz um esforço para evitar o sofrimento, e aí é um esforço em vão, é um esforço inútil, porque como eu coloquei, ele vai em algum momento da vida ter que lidar com situações de sofrimento, né? E aí é um sofrimento a mais, né? É um sofrimento a mais. Ou se ele vai ter uma postura diante do sofrimento de abertura, de disposição em experimentar o sofrimento que faz parte da existência dele. E aí me parece uma forma mais adaptativa, uma forma mais funcional e saudável de lidar com o próprio sofrimento, que, consequentemente, pode tornar a pessoa melhor, no sentido dela aprender com o próprio sofrimento. Né? Então, assim, gente, e a ACT, né, a terapia de aceitação e compromisso,
ela vai nos mostrar muito isso, né? O quê? Uma forma diferente de lidar com o sofrimento. Uma forma que vai fazer com que você tenha um olhar desapaixonado, um olhar ao mesmo tempo desapaixonado, mas com compaixão pelo seu sofrimento, acolhendo o sofrimento como ele é, né? Como uma experiência de vida, experiência de sofrimento, e que você possa funcionar a partir do sofrimento. Que você não tome uma atitude de se resignar frente ao sofrimento. Esse é o ponto central. Né? É você se abrir, é você quase que... Eu sei que isso parece até meio contraintuitivo, né? Meio... na verdade, sim, né, gente? Esse raciocínio da ACT, quando ela discute a questão do sofrimento, é um raciocínio que vai contra a nossa cultura. Né? Por quê? A nossa cultura, ela nos ensina desde cedo de que nós devemos evitar o sofrimento. Nós devemos evitar a depressão, evitar a ansiedade, evitar qualquer estado privado, aversivo. Devemos evitar pensamentos negativos, devemos evitar uma série de eventos, né, que a cultura ela impõe que o sujeito ele não pode sentir. Se ele sentir ou pensar certas coisas, ele está doente, ele está com algum problema, ele tem que ser consertado. Ele tem que ser consertado. Então a nossa cultura ela nos ensina isso desde muito cedo e ao longo da vida isso vai sendo reforçado das mais diferentes formas. Né? E a ACT ela vem trazer um raciocínio diferente, uma forma diferente de lidar com o sofrimento, que é uma forma de abertura, de acolhimento, quase como se você fosse aceitar de bom grado aquilo que a vida te oferece. Repara uma coisa, não se trata de nenhuma maneira de uma postura de resignação frente ao sofrimento, mas uma postura ativa de você sentir aquilo que você sente, mas ao mesmo tempo você fazer aquilo que é importante para você e que você gostaria de estar fazendo. Né? E aí, nesse ponto, nesse sentido, me parece que se você conseguir lidar com o sofrimento dessa maneira, você vai conseguir se tornar uma pessoa melhor, você vai crescer a partir do sofrimento e não se deixar, digamos assim, escravizar de uma maneira desadaptativa pelo sofrimento. Tudo bem? Bom, gente, então é isso, né? Essa reflexão que eu queria trazer para vocês aqui. Tá? É uma pergunta que me veio aí há um tempo atrás e que me suscitou, né, algumas reflexões, né? E o ponto assim, né, que eu só queria, só para fechar o vídeo aqui, será que talvez a gente não pudesse adotar uma postura de valorizar o sofrimento? De novo, gente, eu não estou aqui sugerindo para vocês buscarem ativamente o sofrimento, não é isso. O que eu estou querendo colocar é valorizar o sofrimento no sentido de que ele pode ser uma experiência importante para você se fortalecer enquanto pessoa. Para você se fortalecer. Né? A vida humana ela é cheia de contradições. Então assim, eu nem estava planejando falar isso aqui, mas me ocorreu agora que o sofrimento, né, ele pode trazer satisfação. Ele pode trazer satisfação. Vai depender da maneira como você lida com ele. Parece uma coisa meio contraditória. Como assim, né? O sofrimento vai me trazer satisfação e tal? Isso não existe. Será que não existe? Né?
Talvez você que esteja assistindo esse vídeo agora pode lhe ocorrer um pensamento, então será que ele está falando que a gente nasceu para sofrer e tal, que é uma fala comum aí do senso comum, né? Mas enfim, gente, é isso. Se vocês tiverem algum comentário, algum feedback aqui sobre essas reflexões, se tiver algum ponto aí que vocês gostariam de dar uma sequência aqui nessa discussão, eu acho que é bastante interessante. Tá bom? Então é isso, gente. Vou ficando por aqui. Se vocês tiverem algum comentário, dúvida, como eu falei, só deixar aqui embaixo no vídeo, nos comentários. Se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal. Se puder também, compartilhe esse vídeo. E é isso. Um abraço e até o próximo.